Salve, salve, meu povo! Seja muito bem-vindo ao podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Eu sou Augusto Gomes e hoje a gente vai discutir nesse episódio sobre a teoria do capanga. Uma teoria que eu inventei, que eu criei, talvez não faça sentido para ninguém nesse mundo, mas eu vou compartilhar contigo e aí depois tu pode dizer, ver aí na tua vida se vale a pena absorver isso ou não. Mas é o seguinte, caso tu não conheça ou não lembre o que significa capanga, eu vou te explicar agora. Segundo o dicionário informal, a plataforma online, capanga é um valentão assalariado para proteger uma pessoa, ou um guarda-costas. Então, capanga é uma pessoa que é paga para proteger outra. Tá, o que tem a ver essa palavra? De onde surgiu ela? Como ela entra na minha vida? Isso vem lá da infância. Eu tinha uma brincadeira com os meninos do meu bairro, da escola, com as crianças da minha época. Eu não sei se todo lugar tem, mas se chamava capanga. Como que funcionava? Como a maioria das brincadeiras que tinham continuidade, que eram de contratos sociais, a gente fazia um tipo de contrato entre as crianças. E aí tu escolhia uma criança mais próxima de ti. No meu caso eu brincava muito com meus primos, com meus irmãos. E aí a gente fazia assim, fechava um contrato com uma pessoa e ela seria teu capanga e tu seria o capanga dela. Como que ia funcionar? Feito esse contrato entre as crianças, sendo na escola ou na rua da tua casa, toda vez que tu tivesse uma situação de perigo, que tu gritasse capanga, só gritar a palavra capanga, essa outra criança que fez o contrato contigo, ela era obrigada a ir te socorrer. Parece ser muito ilógico, mas isso funcionava muito, não só para questão de brincadeiras, mas como salvação de vida mesmo. Por exemplo, eu, que sempre fui muito mais covarde, muito mais franzino, assim, isso me ajudava muito, porque na infância, principalmente na minha época, né, que vivia a infância no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha muitas brincadeiras de rua, as crianças não tinham essa vivência na internet, então a gente vivia muito solto, a gente socializava muito entre as outras crianças. Então, por exemplo, na escola, na rua de casa, a gente tinha esse contato diário e por muitas horas e vários tipos de situações convivendo com outras crianças. Então, tinha aquelas crianças que a gente de fato não tinha uma afinidade natural, sei lá, por algum motivo, tinha nossas rixas, ou às vezes tinha, por exemplo, uma desavença durante uma brincadeira ou alguma coisa. E aí, pra mim, isso me ajudava muito, porque eu tinha aquelas pessoas, por exemplo, os capangas da escola, os capangas da rua, e aí eu tava numa situação de uma briga, de alguma coisa, seja séria mesmo, assim, uma rixa entre outra criança, ou uma coisa provocada, sei lá, uma brincadeira, tipo, eu vou perturbar essa criança aqui porque eu sei que o meu capanga tá ali perto, então eu vou gritar e ele vai me socorrer. E aí a gente levava tão a sério o contrato entre as crianças, que a outra era obrigada, então tu tinha essa segurança de que tu podia comprar uma briga porque ela ia te defender. E aí então, vamos supor, tu começava a brigar, e aí tu via que, por exemplo, tu tava ficando fraco, ou tu tava perdendo na luta, e aí tu gritava capanga, e aí ele vinha correndo te defender. E aí no caso, a outra criança não ia mais querer te agredir, ou então ele ia correr, porque ela tava em desvantagem, mesmo seriam dois contra um, numa situação assim mais simples. Então isso me ajudava muito. E o que tem a ver isso com os dias de hoje? Então, a gente cresce e para de brincar isso naturalmente, mas a gente continua tendo situações de perigo na nossa vida, né? Já pensou ter isso hoje em dia, por exemplo? Tu compra uma briga ou tu te envolve em alguma situação de estresse, aí tu grita capanga e vem uma pessoa te socorrer? Isso é ilógico para nossa realidade como adulto. Mas seria bom a gente ter isso. A gente tem de uma certa forma, porque, por exemplo, tem o SAMU, tem a polícia, tem os bombeiros, salva-vidas, que são, assim, instituições que servem para te socorrer em alguns momentos enfim, momentos aleatórios da vida, assim, que tu precise desse serviço. Mas no dia a dia, nas brigas interpessoais, como acontecia na infância, isso não acontece. A gente não tem essa possibilidade de ter um capanga ao nosso redor. Talvez quem tenha dinheiro para pagar um guarda-costas, ele consiga isso de maneira profissional. Ter um guarda-costas, ter um segurança particular, mas não é a mesma dinâmica da infância, onde só o contrato da palavra e a gente tinha segurança direta. Se tu estivesse num lugar com a presença da outra criança, tu ia ter a segurança de que ela ia te proteger. E a gente não tem isso, a maioria das pessoas, né, pelo menos. E eu lendo um texto que está lá na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, Mateus 28, 18 ao 20,
Diz assim: Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Isso, para mim, quando eu entendi esse texto, fez toda a diferença na minha vida. Porque eu sou cristão, e como cristão, Jesus Cristo ele é um cara que eu me inspiro, né? Um dos maiores exemplos de ser humano, de servo de Deus, enfim, o maior exemplo de vida mesmo. E aí, quando eu entendi esse versículo, isso para mim fez toda a diferença, porque essa situação aqui aconteceu quando já estava no final do ministério dele aqui na Terra, então ele estava dando as últimas instruções para os discípulos dele, que foram as pessoas que ele ajudou a se desenvolver ministerialmente, que ele apresentou Deus para elas, e elas foram se desenvolvendo como servos de Deus. E aí ele estava dizendo: olha galera, tá acabando a minha trajetória aqui com vocês na Terra, mas vocês vão tocar o que a gente começou junto. Então isso é muito importante para eles e para a gente, querendo ou não, como cristão hoje em dia. A gente está na mesma situação dos discípulos, porque a gente é um grupo de pessoas que continua o trabalho que Cristo começou, de glorificar a Deus na terra, de ajudar as outras pessoas a encontrarem a Cristo e a obterem salvação através do sacrifício que ele fez por todos nós. E aí o que acontece? Jesus, ele fala no versículo 18, ele assegura, a Bíblia fala que ele assegura que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Aí eu fico pensando, cara, como é que toda autoridade está ligada a esse homem? Na brincadeira do capanga, às vezes o teu capanga ele não era necessariamente uma criança forte, ele não era necessariamente uma criança inteligente ou veloz, que corria rápido, mas só o fato de tu ter aquele auxílio, isso já te dava segurança. E aí a pessoa tem um capanga hoje em dia com toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra, ia ser demais, mas Jesus, e tá falando com os discípulos, o que tem a ver comigo? Mas quando ele fala lá no versículo 20, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então ele fala, eu tenho toda a autoridade que existe no céu e na terra. E ele fala, eu vou estar com vocês permanentemente até o fim dos tempos. Aí eu fico, caramba, como que os discípulos estão bem de vida? Porque eles têm essa pessoa, uma autoridade máxima, super poderosa, e ele assegura que vai estar com eles. E é o mesmo contrato de palavra. Então, Cristo está falando isso para os discípulos, e é a mesma coisa que a gente fazia na infância. A gente acordava isso nas palavras. A gente vai ter esse contrato de capanga, então quando eu precisar, tu vai me socorrer. E era o que Jesus fez. Ele falou, quando vocês precisarem, pode contar comigo que eu vou estar com vocês. E não só vou estar com vocês, como eu que vou estar com vocês, sou a pessoa, a autoridade máxima. E eu fiquei muito abismado quando eu entendi isso, porque eu entendo a responsabilidade que Cristo ele assume em nos socorrer, em estar com a gente o tempo todo. E isso faz com que eu me sinta seguro, não para, vamos dizer, para uma briga física nos dias de hoje, mas vamos supor, para tudo aquilo que eu precise de dilemas, por exemplo, comigo mesmo, coisas mentais, coisas espirituais, e para tudo aquilo que a gente enfrenta de guerras no mundo espiritual. Então a gente tem esse capanga, tem como ter esse capanga hoje em dia. A mesma dinâmica da minha infância, aquela mesma segurança, aquela mesma vontade de se aventurar em outras coisas, porque eu ia ter a segurança de um apoio. A gente tem isso também em Cristo. Cristo ele vai funcionar como um capanga para nós. Então é uma teoria de que eu pego uma experiência da infância que fazia diferença na minha vida, e hoje eu encaro isso de uma outra forma, mas que igualmente faz diferença na minha vida. Isso me traz segurança em que eu, nos meus perrengues, quando eu estiver aflito com alguma coisa, quando eu estiver triste com alguma coisa, ansioso, eu vou ter essa pessoa para me socorrer. Quando eu estiver, enfrentando algumas dificuldades no mundo espiritual, uma fraqueza espiritual, ou, desafios de outras ordens, eu sei que eu vou ter esse capanga para me socorrer, porque ele disse que estaria comigo permanentemente, e lembrando sempre que ele tem toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. Fica a dica.